O Yorgos Lanthimos não é de hoje que ele tá construindo uma vibe assim de marca da estranheza, né? O cinema dele, ele tem muito essa coisa do cinema estranho, um cinema que dá pra dizer que no mínimo é peculiar. E muitas vezes, apesar dele trazer umas reflexões, uns debates, umas filosofias assim bem interessantes, o que acaba ficando muito marcado é justamente a estranheza do cinema dele, que por mais que possa afastar uma parte do público, por outro lado, também torna esse cinema muito único, muito próprio ali do trabalho do Yorgos. É um tipo de cinema que você bate o olho, assim, você consegue reconhecer a assinatura do diretor cada vez mais afiada. E Bugônia, o novo filme dele, que reforça aí, é mais um da parceria do Yorgos Lanthimos com a Emma Stone, é mais um desses filmes que traz uma ideia interessante, traz ali uma discussão, meio que brinca com uma certa filosofia, assim, até para aprofundar os temas, mas no final ele acaba ficando muito marcado pela estranheza e pela diversão proposta de uma ideia que envolve ali toda uma teoria conspiracionista de que estamos sendo governados por alienígenas. E que acaba se conversando muito com os dias de hoje, porque a gente está vendo ao redor do mundo que a teoria conspiracionista ela tá sendo cada vez mais normalizada, né? Desde os antivacinas aos terraplanistas, cada vez mais a gente vê teorias, conspirações, e que umas ganham um toque mais debochado, né? A galera olha com mais deboche, outras são completamente levadas a sério, se tornam problemas de saúde mundial. E aí a gente tem um filme como Bugônia que vai comentar isso. E como eu disse, não é nada novo, não é à toa que o filme ele é uma refilmagem de um filme sul-coreano lá de 2003, ou seja, lá em 2003 o filme Save the Green Planet já comentava sobre essa febre da teoria conspiracionista, ali muito ligado ao contexto do país na época, né? A gente pegar esse contexto, a gente tinha a Coreia do Sul, que tinha passado por uma ditadura que meio que chegou ao fim ali perto dos anos 80, mas que ainda sofria muito com esse legado, né? O país meio que nunca tinha voltado a entrar nos eixos, tinha muita coisa assim da desconfiança do público, vários escândalos, economia ruim. E aí a gente vai para essa premissa que basicamente aponta que a sociedade ela é tão escrota que ela só pode estar sendo governada por alienígenas. No filme de 2003, a gente tinha uma dupla que sequestrava o líder do país para tentar provar que ele era alienígena. Em Bugônia, a gente tem uma dupla de primos que são meio rednecks, assim, que acabam nessa ideia da teoria conspiracionista para conseguir provar que a Terra está sendo invadida por alienígenas que querem destruir a população humana, eles sequestram uma CEO de uma empresa, pelo que eu entendi, uma empresa farmacêutica, que é vivida aí pela Emma Stone, e que aí eles sequestram ela porque em 3 dias vai ter um eclipse, e a ideia deles é que eles consigam falar com a nave-mãe, né, contatar a nave-mãe dessa raça alienígena para negociar a saída deles da Terra, para que eles possam salvar a Terra. Está tudo ligado de uma maneira bem legal com as ideias, como por exemplo o fato das abelhas estarem morrendo, então as abelhas estão morrendo, está colocando o mundo em crise, o mundo em risco, a população em risco, porque se as abelhas morrerem, a vida vai ser extinta. Só que também é muito ligado com a lógica de que desde ali de 2003, passando pela pandemia, e a gente entrando muito nessa era da desinformação, a gente acaba entrando nessa lógica de que a gente meio que começa a retroalimentar as nossas crenças, né? Hoje muita gente usa a internet, as informações, as fontes de informações, como uma busca de validador ali das próprias crenças. Isso acaba sendo também uma das coisas comentadas no filme, porque é justamente a sacada de você colocar como as informações do mundo e a forma como a gente interage com elas, interage com a sociedade, acaba sendo muito pra gente fundamentar cada vez mais aquilo que a gente já acredita. E nesse caso, a gente tem a teoria conspiracionista dos alienígenas para mostrar como esse comportamento ele pode acabar sendo muito nocivo e atingir níveis bizarros, que é claro que o Yorgos Lanthimos não vai ter nenhum medo de se aproximar disso, de abordar isso. E é até interessante notar, justamente porque quando a gente fala dessa lógica de vamos fazer um filme onde os protagonistas eles são conspiracionistas, né, numa época onde os movimentos conspiracionistas estão cada vez mais fortes, e aí parece que a gente tá falando de um filme que vai bater numa vítima fácil, né? É fácil você apontar o dedo pra galera que fala que a Terra é plana e dar risada, e falar essa pessoa é doida, falar essa pessoa é maluca, essa pessoa não, né, ela se recusa a aprender. E parece que vai ser fácil de bater, parece que vai ser fácil de tecer essa crítica, só que o Yorgos, ele não fica nessa parte mais rasa, sabe? Ele não fica nessa parte de, não, vamos bater aqui nessa pessoa e vamos dar uma tirada, né? Vamos zoar aqui os caras que acham realmente que tem alienígenas na Terra. E ele vai aprofundando isso, ele vai aprofundando um pouco da cabeça desses caras, né? Meio que trabalhando ali. Por que esses caras são conspiracionistas? Por que eles realmente acreditam nisso? A graça de Bugônia acaba sendo muito nessa lógica
do jogo de paranoia, ao meu ver, porque é um jogo que, em determinado momento, você começa, já acho que você tá tão acostumado com a narrativa, você tá tão acostumado ali de lidar com esses personagens, são poucos personagens no decorrer do filme, a gente fica muito ali no jogo entre os personagens principais e a CEO, né, a Michelle, que é interpretada pela Emma Stone, então a gente fica ali muito preso com eles. Eu acho que talvez até por isso a gente esqueça um pouco do que a gente tá vendo e a gente comece a nos questionar o que é real e o que não é. A gente começa a entrar no jogo de paranoia. Será que esse cara, por algum mistério do universo, ele pode estar falando algo que faz sentido ou não? Realmente é só uma teoria da conspiração maluca, como é as teorias da conspiração que a gente vê no nossa vida, né, no nosso mundo, e que não faz nenhum sentido a gente realmente tentar encarar o filme dessa forma. Nisso, Yorgos ele vai começando a elaborar até mesmo a teoria da conspiração. Não tem todo a ver com a empresa, que desmata, que joga produto químico no meio ambiente, isso vai destruindo as abelhas vão, né, não vão conseguir, vai acabar afetando a vida, porque eles têm essa intenção, as pessoas têm pessoas em coma, sabe, eles vão elaborando essa teoria da conspiração, sendo complementado sempre por presenças aí dessa lógica da mídia conspiracionista, né, então ele tá sempre ouvindo um podcast, sempre tirando uma informação de um vídeo do YouTube, sempre que o filme parece que ele vai se direcionar a tentar elaborar isso de uma forma muito séria, volta um pouco pro lado mais debochado do tipo, a gente vem numa nave, né, que ele tá mostrando ali, a gente tá vendo uma nave em tela, enquanto ele descreve a nave alienígena, e depois ele fala assim, todas essas informações eu tirei do YouTube de forma suficiente para eu conseguir renderizar no meu computador uma ideia do que é essa nave, sabe? Mas ao mesmo tempo, isso é elaborado o suficiente pra gente ver que não é simples você tentar desmantelar a teoria da conspiração apontando o óbvio. O óbvio é óbvio, e se fosse simplesmente pelo óbvio, as pessoas não seriam conspiracionistas, então tem algo mais aí. E é isso que o Yorgos vai fazendo ao elaborar principalmente a mentalidade dos personagens, da trinca protagonista, né, que é o personagem do Jesse Plemons, o primo dele, o Don, que é interpretado pelo Aidan Telbis, e claro, a Michelle, interpretada pela Emma Stone. Bugonia nunca chega a ser tão profundo quanto Poor Things, né? Ali a gente tem realmente todo um lado muito psicológico, todo um trabalho que fala desde a questão do papel, né, da função da mulher, a questão do sexo, a sociedade em si, e tudo isso de uma forma muito bem embalada, numa trama que eu acho que ela é perfeita do começo ao fim, em todos os seus aspectos. Bugonia, a gente já tem um pouco, né, um debate um pouco mais raso, mas ainda assim ele consegue trabalhar muito bem os temas que ele tá trazendo pra obra. Só que antes de eu continuar, eu quero te pedir para deixar um like nesse vídeo se você tá curtindo. Se você caiu aqui de paraquedas, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita aí para se inscrever no canal, vejo que muita gente que tá assistindo os vídeos ainda não tá inscrito e você vai me ajudar bastante, seja se inscrevendo ou com um like. E se você quiser ver tudo que eu tô assistindo ou quiser trocar aquela ideia, me segue nas outras redes sociais, tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Mas bora aí continuar falando de Bugonia, novo filme do Yorgos Lanthimos. Eu adoro o diretor, eu adoro como ele constrói essa marca de estranheza, como ele trabalha essas ideias malucas e narrativas, que apesar delas serem narrativas sempre malucas, elas fazem todo um sentido quando a gente para pra pensar na sociedade, a gente para pra pensar na história como esse meio pra gente refletir sobre o mundo que a gente vive. E eu acho que Bugonia acaba sendo mais um desses filmes que faz isso muito bem. É muito bom, por exemplo, como ele acaba usando esse personagem do Jesse Plemons e ele aprofunda muito ele no sentido de como ele mergulha na lógica da desinformação, né? Como ele mergulha meio tio do Zap mesmo, que pega uma ideia e ele leva aquilo a extremos, né? Vamos raspar o cabelo dela porque eles se comunicam através do cabelo, sabe? Tipo assim, uma coisa que, quando você para pra olhar, não faz nenhum sentido e talvez justamente não faça sentido o suficiente pra, na cabeça de um conspiracionista, começar a fazer sentido, sabe? É óbvio, porque ninguém jogaria essa ideia de tão sem sentido que ela é. Ao mesmo tempo, isso nunca fica nessa lógica de, não, o cara ele é maluco porque ele é maluco. Não, tem todo um trabalho psicológico para dar um contexto sobre quem é aquela pessoa, os traumas que ela passou, os abusos que ela passou, por que que esse cara ele decidiu se colocar nessa posição e procurar talvez realmente alguma forma de compreender um mundo que é incompreensível. Em que mundo você consegue achar que é normal uma criança ser maltratada, uma criança ser abusada? Não é normal. Então, se não é normal, tem que ter uma coisa completamente anormal nisso. E essa coisa normal, por que não ser um alienígena, sabe? Então, a gente entende a lógica que esse cara tá seguindo, mesmo que a gente nunca necessariamente aceite essa lógica. A gente nunca vai olhar pra ele e falar, não, faz sentido o que você tá pensando, faz sentido a sua ideia, a sua teoria da conspiração. Ao mesmo tempo, a gente consegue entender por que ele tá fazendo isso, a gente consegue comprar
a paranoia a partir do momento que a gente também começa a se perguntar o que está acontecendo nesse filme, para onde esse filme vai, afinal de contas. Tem um certo momento que você começa até a achar meio previsível o que vai acontecer, porque, cara, se não for da forma como eu tô pensando, eu não consigo imaginar para onde esse filme vai. E aí é claro que o Yorgos Lanthimos ele vai usar ali o talento dele para brincar com a sua expectativa, subvertendo ela de várias formas até entregar um desfecho que particularmente me pegou de surpresa. Toda essa questão psicológica dá pra notar também até na maneira como os protagonistas eles se tratam, né? Como é a relação, a dinâmica entre esses dois personagens, o personagem do Jesse Plemons e o personagem do Aidan Delbis, que é um personagem ali muito mais submisso, muito mais assim de baixar a cabeça, mais de seguir ordens. Então assim, é claro que um cara que ele quer se impor, também é um cara meio fracassado, ele precisa de alguém pior do que ele. E aí ele meio que vai fazendo essa pressão. E ele vai fazer até coisas assim muito horríveis para que esse cara ele seja o mais submisso possível, o mais controlável possível, para que ele siga sem sair do plano de capturar a Michelle e levar ela, né, e levar ela até a nave mãe e conseguir realizar essa teoria que ele tem na cabeça dele. Isso vai gerar alguns momentos bem fortes, alguns momentos bem de impacto, ao mesmo tempo que vai deixar a gente preso no filme, muito também pelo trabalho de câmera que o Yorgos Lanthimos tem, até na escolha de proporção, que é uma escolha mais apertadinha de tela, né? Não é um 4:3, eu acho que não chega a ser 4:3, que é aquela tela mais quadrada, só que ela também não é aquela tela tão aberta de 16:9, é uma tela que ela é um pouco mais fechada, ela causa um incômodo porque não é familiar, justamente talvez porque não é nem o 4:3 que a gente conhece e nem o 16:9 que a gente está acostumado, ela acaba ficando no meio termo, que é incômodo, causa uma estranheza e também uma certa claustrofobia. A gente se sente preso no filme, a gente sente que aquilo o quadro é menor do que o normal, sabe? Isso acaba trazendo um pouco dessa sensação de que a gente tá ali, sabe, um pouco mais engasgado com o que a gente tá assistindo, ao mesmo tempo que outros elementos como a montagem potencializam a tensão e ainda aumentam o impacto de algumas cenas. Tem uma cena que a sala de cinema inteira, ela meio que fez um no mesmo momento, porque o corte, a forma como é filmada, a câmera lenta utilizada nesse momento é muito bem pensado. É uma combinação de elementos muito bem pensada e que aumenta em muito o impacto de uma cena de segundos, assim. Mas é um filme que ele impacta de várias maneiras, ele impacta de vários lugares distintos, a gente acaba vendo coisas, a gente acaba embalado ali por uma ideia tão louca, tão realmente de embarcar na paranoia, que quando o filme ele começa realmente a seguir por esse lado de vamos tentar ali explicar o que está acontecendo e se direcionar para o desfecho, obviamente, como sempre, sem entrar em nenhum spoiler aqui, mas é aquele momento, o clímax do filme que, assim, é uma cena, sabe, um momento depois do outro que você fica de boca aberta. Parece que toda vez que você se recupera de uma coisa, ou um pouco antes de você se recuperar da última coisa que aconteceu, o filme já vem com outra informação, já vem com outro impacto, já vem com outra cena bizarra que a gente mal consegue acompanhar o ritmo de tudo que está acontecendo. A peça-chave para tudo isso funcionar de uma maneira tão boa é a Emma Stone. Acho que a Emma Stone ela consegue equilibrar maravilhosamente todo o sentimento bizarro que a gente está sentindo com o filme. Ela já tá muito à vontade com a direção do Yorgos Lanthimos, né? Depois do que ela fez em A Favorita, o Poor Things, né? O Pobres Criaturas, e o Kinds of Kindness, Tipos de Gentileza. Aqui ela tá realmente trazendo abraçando essa estranheza, e ela passa ali de uma presença que ela é uma presença imponente, uma presença séria, para alguém que tá assustada, para alguém que tá no controle da situação, mas perde o controle da situação muito rapidamente. A gente nunca sabe exatamente o que está se passando pela cabeça dela, a gente nunca sabe qual é o grau de periculosidade que ela está sendo exposta ali, a gente não sabe o que pode acontecer. É uma imprevisibilidade muito bem construída e que também se beneficia muito da trilha sonora do Jerskin Fendix, que é um parceiro do Yorgos Lanthimos desde Pobres Criaturas, e que é uma trilha que ao mesmo tempo ela consegue trazer um senso de grandiosidade, muito com a presença da Emma Stone, principalmente ali no início do filme, mas também com aquele toque de deboche que é por causa complementando, né, o sentimento por causa da presença dos outros dois personagens ali, que são os patetas que muitas vezes eles não parecem não saber nada do que eles estão fazendo e tomando as ideias mais bizarras possível, ali, sabe, seguindo sempre por um lado que, pra não dizer que é patético, é um lado realmente inacreditável. É uma mistura muito interessante que acaba gerando pra Bugônia um senso de imprevisibilidade.
É muito difícil você tentar prever o que vai acontecer. Em alguns momentos parece que é óbvio o que vai acontecer, a próxima virada tá muito óbvia, mas aí o filme ele vira pra um lado diferente, e depois parece que mesmo que aquilo que você pensou seja o que tá no filme de alguma maneira, nunca parece que o diretor tá entregando o que você realmente tinha em mente. E eu acho isso uma das melhores coisas que a gente tem no cinema geral do Yorgos Lanthimos, e que aqui em Bugônia ele faz muito bem. É sem dúvida um dos filmes mais surpreendentes do ano, tá? Eu não acho que é aquele filme que, sem querer, né, ser chato, mas não é pra todo mundo. Mas é porque eu tenho certeza que vai dividir a galera, eu acho que muita gente não vai conseguir embarcar nessa loucura. É uma viagem surrealista, paranoica, conspiracionista de ácido, assim, que é bizarra. Eu acho que algumas pessoas vão acabar não conseguindo entrar na ideia, porque é uma ideia que é bem maluca. Ao mesmo tempo, quem conseguir entrar, quem conseguir embarcar, eu acho que vai se divertir demais. Pra mim, sem dúvidas, é um dos filmes mais divertidos do ano. E pra Bugônia, nota 8. É um filme surpreendente, é um filme divertido, é um filme que pra mim ele tá ali naquela coisa da surpresa, sabe? De trazer uma grande atuação, de trazer uma ideia que, pelo menos quando eu paro pra olhar pro cinema recente, se eu não consigo ver algo parecido, eu acho que é muito único à sua própria maneira. Assim como foi a sensação que eu tive quando eu assisti Uma Batalha Após a Outra e também Pecadores, dois filmes que têm atuações incríveis, que têm uma pegada única e que são filmes maravilhosos também. Mas agora eu quero saber de você, se você já assistiu Bugônia, comenta o que você achou ou a sua expectativa se você ainda não viu. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.